pessoal, vamos fazer hoje aqui, né, a correção do nosso PET 2 de filosofia, segunda semana, terceiro ano. O tema que foi tratado essa semana foi a filosofia do yoga. Inclusive eu fiz um vídeo abaixo aqui, na descrição do canal, em que vocês vão poder ver com maiores detalhes o que está sendo tratado nessa questão. E aí tem duas questões sobre isso, né, que foram dadas lá no nosso PET, né. A primeira delas é uma questão sobre um intelectual palestino já morto recentemente, chamado Eduardo Said. Vamos lá? Aí, pessoal, o que temos aí é uma citação em que ele diz o seguinte: o oriental é racional, depravado, infantil, diferente, o europeu é racional, virtuoso, maduro, normal. Observe só que um monte de característica negativa é taxado por oriental, ao passo que o europeu é uma maravilha, tudo de bom, tal. Mas observe que Said não está concordando com isso. Ele só está descrevendo, né, um conceito, uma ideia que ele chama de orientalismo, que ele explica lá embaixo, né? Orientalismo é um conceito utilizado para descrever, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, a cultura oriental. Essa atitude produz uma interpretação distorcida da realidade, concebendo o Oriente como um polo de misticismo, obscurantismo, barbarismo e etc. Como consequência, esse tipo de interpretação errônea pode gerar e alimentar a ideia de que o Oriente é inferior ao Ocidente, devendo por isso ser corrigido, mesmo que à base da força. A partir dessa perspectiva, podemos afirmar, exceto. Então, temos aí 4 características corretas que correspondem à ideia de orientalismo e uma apenas que está errada. Vamos ver qual que é essa errada. Então, pessoal, notem ali, né, essa palavra exceto. Quando está escrito exceto, quer dizer que apenas uma questão está errada. E essa questão errada que é a alternativa adequada. Beleza? Portanto, a gente não vai procurar aqui a alternativa que corresponde à verdade, mas a falsa, aquela que não tem a ver com a ideia de orientalismo. Então vamos lá identificar qual que é a questão errada. Primeira coisa, letra A. Guerras contra o Oriente Médio e o Extremo Oriente podem ser declaradas com mais facilidade a partir de justificativas fundamentadas no orientalismo. Correto? Correto, né? Você fala que o ocidental é bom pra caramba e tal, resolveu os rolês tudo. Aí você vai colocar, né, o outro povo como bárbaro, né, o Oriente Médio e tal. Isso aí é mais do que uma justificativa plausível para você poder invadir lá e tal, quebrar os pau, que é o que acontece, né? É o que a gente mais vê por aí, né? Que é ocidental se metendo em conflito lá no Oriente. Aí tem a letra B aí, né? Fato de Patanjali ter fundado uma escola filosófica na Índia e posteriormente ter influenciado o pensamento grego, tipicamente ocidental, pode ter contribuído para o surgimento do orientalismo. Observe que a letra B fala sobre características positivas, né, atribuídas à filosofia indiana. Então, esse daí não remete à ideia de orientalismo, portanto, que é uma visão depreciativa do Oriente. Então, essa alternativa é a única errada. E, portanto, ela é a que você deve marcar nessa alternativa, ok? Letra C. Acreditar que os povos do Oriente são incapazes de conceber reflexões filosóficas equivalentes ou superiores àquelas desenvolvidas no Ocidente se configura como um preconceito característico de uma visão eurocêntrica orientalista. Observe só, está falando aí, né, que os orientais são incapazes de refletir filosoficamente, que o Ocidente é superior, não sei o quê. Portanto, isso é uma característica do que chamamos de orientalismo. Aí da letra D lá, reduzir a identidade do mundo árabe ao fanatismo religioso é consequência de uma perspectiva orientalista ostensivamente difundida no Ocidente nos últimos séculos. Então, chamar o oriental de fanático, né, é uma característica comum do conceito que vimos acima
portanto, essa também remete à ideia de orientalismo e, portanto, recapitulando, a A, a C e a D estão corretas com o conceito de orientalismo, só que como a gente quer exceto, né, a única que está errada, a alternativa correta dessa questão é a letra B de bola, ok? Vamos para a 2. Na 2 temos ali um texto de um filósofo chamado Pierre Hadot, em que ele fala que é um distintivo da filosofia grega, aí tem a citação ali do texto, né? Uma prática voluntária pessoal destinada a operar uma transformação do indivíduo, uma transformação de si. E aí está lá, né, o nome do livro, Filosofia como Maneira de Viver. Aí depois temos aí um enunciado, né, que diz o seguinte: a partir do que estudamos essa semana, podemos afirmar que o exercício espiritual, tal como definido acima, também constitui uma característica distintiva da filosofia do yoga. Por quê? Redija um breve texto justificando as suas respostas e a essas duas perguntas. Veja bem, o que nós temos aqui? Uma citação que fala que a filosofia ocidental ela busca transformar o indivíduo. E aí você vai ter que comparar isso com a filosofia do yoga e ver como que ela faz esse tipo de coisa, se tem uma conexão. Como nós podemos ver aí na outra aula que está na descrição do vídeo abaixo, a filosofia do yoga ela tem uma característica, né, que é a busca de uma verdade interior e a ideia de se transformar no indivíduo melhor, né, a busca por se aprimorar enquanto indivíduo, ter uma vida moderada, uma vida justa e tal. Então, você vai descrever essas características e compará-las com a citação do Hadot. Basicamente é isso. Bom, por hora é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!